Querido Deus, divino Senhor, te louvamos por mais um momento que o Senhor nos concede de nos achegarmos a Ti, para bendizer-te na beleza da Sua santidade, para aprender de Ti e contigo, Pai, através da Sua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor e pela Sua fidelidade para com a humanidade. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Sua palavra encontre guarida nos nossos corações e que a nossa boca fale daquilo que o coração está cheio. Te rogamos, meu Senhor, que o Senhor faça resplandecer a Sua glória sobre todos que ouvirem a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale aos corações de cada um, nos conscientizando, ó Pai, da nossa natureza pecaminosa e ao mesmo tempo mostrando para nós que a solução se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Neste momento nós vamos refletir sobre os ensinamentos de Romanos sobre o pecado. Dentro deste título, os ensinamentos de Romanos sobre o pecado, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, mostrou em várias passagens das Sagradas Escrituras, neste livro, o que é o pecado e qual é a sua solução. Quando nós olhamos, por exemplo, em Romanos 2, no verso 12, ele disse à igreja assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Paulo aqui faz uma colocação a respeito do homem ter pecado sem a presença da lei e depois o homem tendo pecado com a presença da lei, mostrando que o pecado já existia antes da lei. Aqueles que não conhecem a lei não são julgados por ela, mas terão o seu julgamento diante de Deus por haverem pecado. Em Romanos capítulo 5, verso 13, nós temos a seguinte descrição a respeito desta realidade. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se você contempla em 2,12, falando a respeito do pecado antes e depois da lei, aqui no 5,13 também você vai contemplar a descrição a respeito do regime da lei, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Seguindo essa descrição a respeito do pecado, no capítulo 3, no verso 23, nós vamos ter a seguinte declaração: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, todo humano pecou. Aí você vai dizer, todos mesmo? A exceção é só de Jesus Cristo, homem. O único homem que não pecou foi Jesus. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Não há uma só pessoa sem pecado. O texto que eu li e volto a repetir é: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Toda a humanidade diante de Deus se encontra com a natureza pecaminosa. Em Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Quando você olha em Gênesis capítulo 3, você vai contemplar a descrição a respeito da queda do homem, e ali está falando a respeito da queda de Adão. Como todos os homens vieram à existência a partir de Adão, então é a partir de Adão que todos os homens recebem a natureza pecaminosa. Todos, sem exceção. E diante desse contexto de o homem se encontrar separado de Deus pelo pecado, como você pode dizer separado de Deus pelo pecado? Quando nós lemos em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, nós vamos contemplar o profeta mostrando claramente para a humanidade que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quem nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, nós observamos Paulo falando à igreja em Roma, que mostrando o ensinamento sobre o pecado, a existência do pecado antes da lei, a existência, a continuidade da existência do pecado depois da lei, o tratamento de Deus para com o homem pecador, e a solução para este homem se encontra na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Quando a gente olha em Romanos capítulo 4, verso 25, nós vamos ter a seguinte declaração: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quem? Jesus. Por isso que eu estava dizendo para todos nós que o único ser humano que nele não foi encontrado pecado foi em Jesus. E foi Jesus quem se entregou por nós para que nós pudéssemos, através dele, ter vida e vida em abundância. Quando a gente olha ainda no capítulo 6, no verso 2, nós vamos ter: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Essa é uma indagação feita a respeito da natureza pecaminosa, pois no verso 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos à medida que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. No verso 6 e 7 deste mesmo capítulo 6, nós temos outra declaração que nos diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós somos justificados na pessoa de Cristo Jesus. O pecado não tem poder sobre os que foram salvos pela graça. Os cristãos não são mais escravos do pecado, porque Cristo já os libertou. No verso 14 desse mesmo capítulo 6 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Seguindo a leitura sobre esse contexto do tratamento do pecado,
sabendo que mais pecado não produz mais graça. A gente leu nos versos 1 e 2 do capítulo 6. No verso 11 desse capítulo 6 ainda nos diz o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se pela fé você reconheceu ou reconhece que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, Ele, Jesus, justificou os teus pecados lá na cruz. Se você ainda não fez isso, ou não reconheceu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca a oportunidade. Confesse a Ele os seus pecados. Peça a Ele que passe o sangue dele sobre a sua vida, porque aonde passa-se o sangue do Senhor Jesus na vida do pecador, diz o profeta Jeremias que esse será purificado do seu pecado. Esse será restaurado e passa a se encontrar diante da presença do Deus soberano, através da pessoa de Cristo Jesus. Pois em Isaías capítulo 1, verso 18, diz a palavra: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Que assunto? Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Basta tão somente confessar os pecados, reconhecer a natureza pecaminosa e recorrer a Deus através da pessoa de Cristo Jesus, e você será restaurado para a glória dele e deixará de ser criatura e passará a ser filho. Isto para a glória de Deus, isto para a alegria e regozijo daquele que busca a presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, temos a seguinte declaração: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Ele, o Senhor, o nosso Deus, é quem faz esta promessa para todo aquele que confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se, mas pecado não produz mais graça, como eu li em Romanos 6, 1 e 2. Os cristãos estão mortos para o pecado. E por que estão mortos para o pecado? Porque reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E uma vez que reconheceram, o pecado não tem mais poder sobre os mesmos. Os que foram salvos pela graça, os cristãos não são mais escravos do pecado. Em Romanos 6,14, nós temos a seguinte declaração: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Um texto que eu já tinha citado antes e agora repeti, só reforçando o nosso entendimento. Você e eu precisamos estar debaixo da graça. Mas para estarmos debaixo da graça, precisamos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus é a solução para as nossas vidas. Em Romanos 6, verso 23, é um texto que eu sempre gosto de citar para todos nós. E por que eu gosto de citar? Porque o texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, se o seu salário, o meu salário,
sem Cristo é a morte. Mas o meu salário, o teu salário, estando em Cristo, olha o que diz o texto: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você e eu reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, já não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se encontra em Efésios 2:8. Ainda falando a respeito desta questão, eu creio que você entendeu que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Lá na cruz, ele disse ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus fez isso por amor ao pecador, para que o pecador seja, através dele, justificado diante de Deus. Em Romanos, capítulo 14, verso 23, nós vamos ter a seguinte declaração. 14, 23, o texto nos diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então veja só, você e eu precisamos andar pela fé. E o que é a fé? Em Hebreus 11:1, a palavra nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Você não vê humanamente falando, mas se você tem fé, Jesus te tira do lamaçal do pecado e te traz para a presença de Deus, porque Ele assim o fez quando Ele pagou o teu preço, o meu preço, lá na cruz. Tudo que é feito sem fé, o texto que eu li mostra claramente que é pecado. O pecado não deve dominar o corpo dos cristãos. Em 1 João 1,9, o apóstolo João nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não produz graça. Não. O pecado produz separação do homem com Deus. Mas se o homem confessar o seu pecado, isto através da pessoa de Cristo Jesus, ele é reconciliado com Deus. Ele deixa de ser criatura e passa a ser filho. Pois no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, o texto nos declara que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não é filho, confesse os seus pecados e peça que passe o sangue do Cordeiro sobre você, você será restaurado e passa a ser filho de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua trajetória, hoje e sempre, em nome e para a glória de Jesus.